Graça e paz, igreja. Louvor abençoado até agora. Contribua abençoado. Irmão, você que não dizimou ou ofertou, faça como eu já fiz algumas vezes, chorando ali naquela cadeira, ali no canto. Peça a Deus para te colocar nessa fila, que contribui e oferta, e Ele vai fazer. Amém? Bem, tudo abençoado. Amém, irmão, obrigado. Mas eu tenho uma palavra um tanto quanto dura para hoje. Deus, como a minha esposa acabou de falar, nos abençoou com restauração de saúde essa semana, com proteção, mas os irmãos acompanham as notícias evangélicas. Alguns dos irmãos, está terrível, né? É um pastor com um carro de $1.300.000. É um outro pastor, um mês em Miami. E aí eu trouxe algumas notícias para os irmãos. Grande homem de Deus deixa sua esposa fingir ser solteira e ir morar com outro homem. Homem de Deus engana seu pai, rouba a herança do seu irmão e também finge que sua esposa é solteira. Mais um caso. Outro grande homem de Deus deixa seus filhos escandalizarem a sociedade, fazendo festas e farras com bebidas. E por causa disso, ou talvez por causa disso, todos os seus filhos e filhas morreram ao mesmo tempo. Irmãos, dá para perdoar esses homens? A gente dizimando, a gente trabalhando, a gente se esforçando para manter a fé em Cristo, para se manter no caminho, e esses homens, esses caras fazendo isso, dá para aceitar? Dá ou não, gente? Dá, né? Dá. Dá porque o primeiro que fingiu que a sua esposa era solteira e a deixou ir morar com outro homem era Abraão, o pai da fé. O segundo, que enganou seu pai, roubou a herança do seu irmão e também deixou a sua esposa fingir que era solteira, era Jacó, que depois foi chamado de Israel, que existe a nação de Israel até hoje. O terceiro, o homem que deixava os seus filhos fazerem tantas farras que escandalizavam a sociedade, era Jó, cujo nome significa aquele que espera em Deus nas adversidades. Vamos nos colocar de pé, por gentileza. Eu peço aos irmãos que respirem, que fechem os olhos. Podem fechar, irmãos, esse lugar é santo, esse solo em que vocês pisam é sagrado. Senhor Jesus, o Senhor disse que quando o Senhor subiu aos céus, que o teu Santo Espírito, o Espírito Consolador, desceria, para que nós lembrássemos de tudo que o Senhor havia feito e dito.
Pai, eu te imploro, eu te peço agora, deixa o teu Santo Espírito descer sobre nós. Deixa o teu Santo Espírito descer sobre nós. Deixa o teu Santo Espírito descer sobre cada um de nós aqui, Pai. Pai, que a tua palavra seja dita e seja ouvida apenas como a tua palavra. É o que eu te peço e desde já te agradeço, em nome de Jesus. Podem sentar, por gentileza. Bem, irmãos, nós já perdoamos os três aqui, tá certo? Alguém não perdoou aqui o Abraão, o Jacó e o Jó? Alguém não perdoou? Todo mundo? Alguém aqui sofre de estresse? Eu sofro. Estresse? Alguma doença emocional? Sim. Alguém sofre de crise de pânico, ansiedade? Não precisa levantar a mão. Tá? Eu tenho uma coligação de uma doença de estresse, que é desidrose, e é muito feio, graças a Deus, louvado seja Deus, já tem bastante tempo que não me ataca. E se você tivesse vindo aqui hoje para eu te dar a receita para que você não tenha mais estresse, para que eu não tenha mais desidrose, para que você não tenha mais crise do pânico, seria uma boa? Alguém gostaria dessa receita? Acho que a gente pode patentear isso, hein, pastor Júlio? Irmãos, o estresse. Eu gosto muito de ciência, biologia, quem já me conhece sabe. O estresse, ele tem um gatilho provocado por 3 hormônios no nosso organismo. É muito simples. É o cortisol, a adrenalina e a noradrenalina. Cortisol, a adrenalina e noradrenalina. Só que quando esses 3 se juntam, no pico do estresse, o primeiro efeito é a hipertensão ou pressão alta. Então, se você tem pressão alta, vá se consultar, que provavelmente a fonte é o estresse. O segundo efeito imediato é a arritmia do coração. O coração dá uma acelerada, porque ele recebe um fluxo de adrenalina mais alto. Deus é tão bom. Deus é tão perfeito. Deus é tão justo. E é tão misericordioso. Sabendo disso, quando nos fez, Ele deixou a nossa mente atemporal, sem critérios de tempo. A nossa mente, o nosso consciente e o nosso subconsciente não sabem se as 19h59 são 19h59. Ele não sabe, a nossa mente não sabe que agora é agora. Porque se a gente soubesse, a gente ia viver estressado o tempo todo. A gente ia lembrar que quando a gente estava chegando aqui, o pneu do carro furou, a gente se atrasou, a esposa demorou a sair, ou o marido demorou a sair. Os cientistas já provaram isso, tá, irmão? E é fácil provar. Se você fechar os olhos agora, eu vou te pedir que feche os olhos. E lembre de alguma coisa que aconteceu há mais de 5 anos para os adultos e que te trouxe alegria. Por favor, faça um esforço. Algo que te trouxe alegria há mais de 5 anos. Pode ser um filho, pode ser o pai, pode ser um jantar, pode ser um carro.
um passeio. Quando vocês forem lembrando, abram os olhos, por favor. Conseguiram lembrar? A irmã Vanessa conseguiu ali. Já... Fica fácil. Lembrou daquilo que te fez bem, o seu sorriso abre. Porque a sua mente é atemporal. Para ela, você voltou a viver aquilo. Você quer ser muito amigo de alguém? Faça esse exercício com a pessoa individualmente. Chama a pessoa no canto e fala assim, olha, lembra de alguma coisa que te fez mais feliz nessa vida. A pessoa vai lembrar, vai sentir o mesmo fluxo de felicidade. E a partir daquele momento ela vai te marcar como as pessoas que estavam na felicidade dela. O nosso cérebro funciona assim. A nossa mente é atemporal, porque o Deus, nosso Criador, sabia que nós não conseguiríamos sobreviver com o nosso estresse, com a cortisol, com a adrenalina e a noradrenalina juntas o tempo todo. Então, se você lembrar de alguma coisa triste, você vai ficar triste também. Eu, todas as vezes que lembro do filme A Paixão de Cristo, do Mel Gibson, do momento em que deitam, Cristo está pregado na cruz, e eles soltam a cruz, e ela cai com Cristo de costas. Cristo vira o rosto, todo ensanguentado, e olha para a gente, né? A tela olha para a gente. Todas as vezes que eu vejo, eu choro, me arrependo amargamente de todos os meus pecados, mesmo pecando de novo. Mas todas as vezes eu choro. Porque o nosso cérebro é atemporal. Por que tudo isso? Irmão Vieira, pastor Júlio, depois me dá um puxão de orelha. Eu falei, esse negócio de biologia, química. Brincadeira, irmãos. Por que tudo isso? Porque não dá, sinceramente. Nós ainda não somos Paulo. Nós ainda não somos Silas. Nós ainda não somos Estevão, que foi apedrejado e morreu entregando a Jesus. Por que eu falo sempre sobre mente? Porque o nosso espírito, a nossa alma é a nossa mente. Se nós não entendermos isso, que o nosso corpo doente não produz uma mente sã, não produz algo bom para Deus, a gente vai sofrer. E a receita que eu prometi, né? Irmãos, eu estou mais rouco que de costume. Fiquei 3 dias aí. Sangue de Jesus tem poder, só água, com uma dengue terrível. A receita para cortisol, adrenalina e noradrenalina, né? É algo bíblico. Todas as receitas são bíblicas. O irmão estava falando comigo hoje sobre... No nosso tempo, tá, gente? Os mais jovens não tiveram isso. As pessoas que faziam chá com raízes. E a gente sarava. Precisava da farmácia. Algumas daquelas pessoas sabiam que as receitas já estavam na Bíblia. Era só dosar a quantidade certa. Essa receita para o estresse, para a desidrose, para tantas outras doenças da alma, é uma palavra tão simples, mas tão difícil de ser praticada. Tão difícil da gente praticar, que a gente às vezes vai preferir continuar doente. A gente às vezes vai preferir continuar com estresse. Porque a receita para anular o efeito é um negócio chamado perdão. Quando eu perdoo, automaticamente o meu corpo, meu cérebro,
produz outros hormônios que superam esses três. E baixa os níveis do cortisol, da adrenalina e da nora. Imediatamente. Mas, irmão Vieira, não tinha o que perdoar e eu estou com uma crise aqui. Perdoe a você mesmo. Já se perdoou hoje, irmão? Já se criticou hoje? Já, né? Puxa, eu tinha que ter cantado ali na hora que o pastor Fabiano estava se matando ali. Eu vi os anjos cantando junto com ele, mas eu não cantei. Você se critica, né? Já se criticou. Já se perdoou? Já se perdoou da última vez que você errou? A gente não se perdoa. A gente quer ser maior do que o poder do sangue de Cristo, que foi derramado lá na cruz e a última gota saiu na ponta da lança do destino. A gente se sente maior, ou a gente se sente incapaz, mesmo sendo capacitados por Cristo. Eu sigo um homem de Deus que fala muito sobre as doenças da alma, muito sobre as doenças psicológicas, psicoespirituais. E a gente, muitas das vezes, é acometido por doença, muitas das vezes a gente fica com raiva o dia inteiro de algo que aconteceu quando eu acordei. Eu acordei, peguei o meu carro para voltar de Caldas Novas para Vazante, a minha esposa não olhou no mapa na hora que eu queria, eu passei o dia inteiro com raiva. Depois fiquei 2 dias na cama doente. Não foi por isso, claro, mas se baixa o meu sistema imunológico, se baixa aquilo que me protege, eu vou ficar doente. Você vai ficar doente. Quem joga bola aqui, por gentileza? Pessoal aí, os Neymars. 1, 2, 3. Quando perde o gol, né? Na cara do gol. Rafael, levanta a mão aí. Perde. Na cara do gol. É muita raiva. Você está correndo, a adrenalina já está alta. Você perde o gol, meu irmão. Os grandes craques são treinados nisso aqui. O gatilho desses caras, dos grandes jogadores, eu tenho 2 amigos que são jogadores profissionais, o gatilho deles é se perdoar imediatamente. Perdi o gol e daí eu posso marcar mais 9, mais 10, mais 15. E por isso eles marcam gols. Quando eles não se perdoam, o resto do time, ou 2 ou 3 jogadores, correm para dar uma chacoalhada para que ele acorde e se perdoe. E a mãe, quando falha com o filho? Né? Difícil de se perdoar, né? E o filho sofre a consequência da falha da mãe, pela manhã, e vai sofrer o dia inteiro, porque ela não se perdoou. É simples. Então, se eu não quero ter estresse, se eu não quero sofrer uma doença emocional, se eu não quero que a minha família sofra as consequências da minha doença emocional ou fraqueza, eu tenho que me perdoar, tá certo? Alguém tem dúvida disso? Então, até agora eu só falei de biologia, né? Existem os grandes, eu não sei quem joga jogo eletrônico, eu gostei durante algum tempo da minha vida, os jogos eletrônicos, o TikTok, o Facebook, o Instagram, as redes sociais, eles foram desenvolvidos, todos os programas, tá? O DOS, o Windows, enfim, eles foram desenvolvidos com um negócio chamado chave mestra. Sem essa chave mestra acionada, ele não funciona. Vou te dar um exemplo. O seu olho é a chave mestra da sua visão. Se você fechar o seu olho, você não vai enxergar. Não tenha dúvida. A não ser que você seja o demolidor, aqueles caras lá. Mas
você não vai enxergar. Então, o que é que Deus... Existe um texto bíblico que diz, muito forte, muito duro, que diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Que conhecimento é esse? Conhecimento das chaves mestras. Elas estão na Bíblia. As chaves mestras da nossa vida, física, espiritual, de igreja, de casal, estão na Bíblia. E uma dessas chaves mestras, se não a mais poderosa, é esse negócio que eu acabei de falar, chamado perdão. A gente precisa de um perdão de Deus. Alguém aqui precisa de um perdão de Deus? Precisa? E aí, para você ativar esse perdão a partir de agora? Já! Irmão Vieira, quando? Agora! Como dizia um amigo meu de uma outra igreja, não! Então, é agora. Quando é que eu vou ativar o perdão de Deus sobre os meus pecados? Quando? Agora? Como é que eu vou fazer isso? Qual é a chave mestra que vai destravar esta porta, ativar esse negócio na minha vida? O perdão. Porque está lá na oração que o próprio Jesus ensinou aos homens. Como é que diz lá? Perdoai-nos, perdoa as nossas ofensas ou as nossas dívidas a quem nos tem ofendido. Nós só vamos ativar a chave do perdão. Nós só seremos perdoados por Deus se nós perdoarmos primeiro. E se isso é tão importante para mim, se eu preciso, como cristão, pequeno pedaço de Cristo, amostra de Cristo, miniatura de Cristo, aprendiz de Cristo, preciso disso para viver, eu tenho que começar já. Eu tenho que começar a me perdoar agora. Não saia deste templo sagrado sem se perdoar. Você vai ter aí uns minutos, se eu conseguir acelerar aqui, para você se perdoar. Não saia daqui sem se perdoar. E a partir de hoje, não deixe de perdoar o próximo. Mas, irmão, você não sabe o que ele fez comigo. E daí? Quem precisa do perdão de Deus é ele ou você? É você. Ele também precisa, mas Deus vai se acertar com ele. Mas para te tratar, para resolver a sua vida espiritual, para te dar a bênção, para te dar prosperidade, é Deus e você. Essa palavra ela é tão forte que ela tem diversas traduções lá no aramaico, no hebraico. Não era comum os idiomas no período de Cristo ainda eram de poucas palavras. Então não era comum uma mesma palavra ter diversas traduções diferentes, porque não tinha tempo para isso, nem inteligência naquela época. E Deus fez com que eles se preocupassem com traduzir essa palavra, dada a importância desse negócio chamado perdão. Eu gosto mais da do grego, porque a do hebraico a tradução do perdão em hebraico é deixar para lá. Você me fez o mal, eu não quero que você me faça o bem, eu deixo para lá. Quem já ouviu a expressão bíblica que o próprio Jesus disse, se te acertar uma face, dê a outra. É muito parecido com perdão, porque basicamente as duas, etimologicamente traduzidas, significam deixe para lá, deixe-o lá. Te deu um tapa, não significa vire para ele bater do outro lado, significa deixe-o lá, não continue naquele lugar. E o perdão no hebraico é assim também. No grego,
Também ele tem uma tradução que é APM, que é deixe de lado, deixe para lá, mas a que eu gosto mais é apolu, que é libertar. Liberte-se. O prejuízo que alguém te deu, irmão, de dinheiro, liberte-se. O mal que alguém fez à sua família, liberte-se. Quem está preso àquele mal é você. Talvez a pessoa que te fez o mal nem se lembre dele. Talvez ela te cumprimente normalmente. Porque já se passaram 10 anos, vamos colocar assim. Libertar. Nós vamos abrir Lucas 27, 34. Só um minutinho. Desculpem, gente. Perdão. É Lucas 1, do 27. É uma história muito conhecida, tá certo? O aparecimento do anjo a Maria. A uma virgem desposada com um homem cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome dessa virgem era Maria. E vindo o anjo até ela, disse: Salve, agraciada, o Senhor é contigo, bendita és tu entre as mulheres. E vendo-o ela, turbou-se muito com sua palavra, e considerou que saudação seria esta. E o anjo lhe disse: Não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e dará à luz a um filho, e chamarás o seu nome Jesus. E este será grande, será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e seu reino não terá fim. E disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não conheço homem algum? Lá no 38, Maria respondeu: Eis aqui a serva do Senhor. Cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Irmãos, nós estamos falando de Nazaré, uma aldeia pequena, onde naquela época nada podia vir de bom, de tão pequena que era. E o costume judeu, para uma mulher que estava noiva e que ficasse grávida, é que ela não teria mais nem pai, nem marido. A condição que Deus colocou Maria e que ela aceitou foi muito pesada. Foi tão pesada que José, o seu noivo, não entendeu imediatamente. Quando descobriu que Maria estava grávida, ele se afastou dela. E aí foi preciso que Deus mandasse um anjo conversar com José, para convencê-lo a voltar para Maria. Por que que essa palavra é importante para a gente? Em que condições, em que provações Deus te colocou que você achou que não dava,
que não era possível? Em que condições Deus te colocou em que você precisou do irmão, do marido, da esposa, para dividirem essa batalha contigo? E ele ou ela não entendeu a provação que você estava passando e se afastou. E às vezes ele não voltou, porque ele não tinha escutado essa palavra de hoje. Porque ele não tinha entendido que se ele não se perdoasse, ele não conseguiria te perdoar e atravessar esse vale contigo. Ou às vezes, ele voltou e você não conseguiu perdoá-lo e continua no vale até hoje. Qual é a sua dificuldade? Você sabe. Mas você tenha certeza, Deus não vai precisar mandar um anjo aqui para resolver isso contigo. Você vai sair daqui com isso resolvido hoje. Irmãos, eu falei de 3 homens aqui hoje. Mas tem Davi. A manchete sobre Davi seria terrível. Homem trai o amigo, toma sua esposa e manda matá-lo. Manda matar o amigo. Esse era Davi. E como é que esse homem é visto nos heróis da fé? Homem segundo o coração de Deus. Abraão, quando Deus lhe pediu o filho em sacrifício, é incrível o que Deus faz com uma pessoa. Tempos, anos antes, esse fato que eu disse aqui, Abraão estava no Egito com Sarai ou Sara, sua esposa, e com medo de que os egípcios o matassem, primeiro que ele foi para o Egito sem ordem de Deus. Isso é um cuidado que a gente tem que ter na nossa vida. Onde eu estou indo? É direção de Deus ou não? Ou é Jonas na baleia? Jonas no peixe, no ventre do peixe. Então Abraão estava lá no deserto, com medo que os egípcios o matassem para tomar sua esposa, porque ela era muito bonita. Ele disse assim: Sara, fala que você é minha irmã. E se alguém quiser te tomar como esposa, vá, porque senão eu vou morrer. E o rei levou Sara para o palácio. Só que aí tem uma outra chave, mestra. Quem mexe, quem provoca, quem tenta tomar aquilo que é de filho de Deus, nunca vai se dar bem. Não tem como. Abraão havia errado. A esposa já estava no palácio à disposição. E Deus veio tremendamente. Falou com o rei: esta mulher é casada. Se você continuar insistindo nisso, as consequências serão terríveis para o seu reino. Aí o rei imediatamente disse assim: Senhor, o meu reino vai pagar pela falha dele, porque foi ele que disse que ela era solteira. E a devolveu. Chamou o esposo e falou: vão em paz e não permaneçam aqui, porque aqui não é lugar para vocês. Por que que isso é importante, irmãos? Em diversas ocasiões, por diversas situações. Hoje eu vi um jogador de futebol que eu nem sei o nome. Ganhou, acho que o prêmio de jogador do ano, não sei o prêmio exatamente.
E quando todos vão lá falar do treino, do técnico, da técnica, ele falou de Deus. Por diversas ocasiões, nós estaremos em terreno inimigo, porque lá fora jaz o maligno, tá? Ninguém tenha dúvida. E nós teremos a oportunidade de falar do nome de Deus, ou de cantar um cântico, como tão bem fizeram aqui hoje e têm feito. E a gente não faz. E a gente espera. É preciso que nós entendamos quem somos nós. O famoso 10.5.6.5. Como é que está a nossa raiz biológica? Como é que está? Quem que assinou lá? Na assinatura tua de certidão de nascimento, tinha o nome do teu pai ou da tua mãe? Tinha? Tinha lá, não tinha? Quando alguém ia te perguntar, quando a Valéria fazia bagunça quando era criança na rua, e haja bagunça, alguém sempre falava, é a Valéria, filha da Zilda, pode ir lá resolver com a Zilda. Dona Zilda, a porta dela batia toda hora. Então assim, nós somos filhos de alguém, tá certo? Para quem não esteve aqui, o nosso DNA, as nossas menores partes, a nossa cadeia que forma qualquer ser humano, qualquer ser vivo, tem uma sequência deixada por Deus, que ninguém consegue alterar. E nós precisamos lembrar disso todos os dias. De quem somos filhos? Porque se soubermos de quem somos filhos, agiremos como tal. Como é que age o filho do prefeito? Como filho do prefeito. Como é que age o filho do pastor? Como filho do restante da igreja. Porque filho de pastor ainda não é pastor. A gente tem um critério de julgamento para a família pastoral que por onde eu passo, eu tento quebrar isso. Família pastoral, pastor e a sua esposa, e os seus filhos têm um critério de julgamento diferente, tá? E a gente tem que saber bem isso. Mas os filhos de crente têm que se reportar, agir, se comportar como filho de crente. E o filho de Deus adulto tem que se comportar como filho de Deus adulto. Se eu erro como Davi, se eu falho como Abraão, agora, se eu falho como Jó. Jó era um homem temente a Deus, irmãos, reto. Não titubeava nos seus negócios, não se distraía da palavra de Deus. Mas ele deixava que os seus filhos e filhas, 10 no total, fizessem o que queriam o tempo todo. Bebida, comida, banquete. Bebida, comida, banquete. Eles se revezavam nisso. E Jó fazia holocausto dos bois a Deus. No holocausto queima até o chifre dos bois. Se eu erro como Jó, deixo o meu filho errar. Se eu erro como Abraão, não dou a devida honra à minha esposa. Se eu erro como Davi, cobiço a mulher do próximo, ou mando, ou tenho a ideia, a intenção de matar alguém, eu posso ser perdoado? Eu posso ser perdoado, irmãos? Todos nós podemos. Não importa o tamanho do pecado. Não importa o tamanho da falha. Haverá consequências, com certeza. Nessa terra, com certeza. Mas uma vez que você ainda declare que o Senhor Jesus é o seu único e suficiente Salvador,
você será remido. Você será tratado. A sua vida vai continuar. Acho que ninguém aqui... Uma vez alguém por coleção já viu um negócio chamado LP? Tocava uma música. Não é um LP, não é um disco furado, tá? O pecado não faz isso com a gente. Nós temos que ter um cuidado extremo. Cristo foi preso, açoitado, humilhado. Para quem não sabe, quando Cristo estava com sede e pediu água, alguém já leu ou já ouviu sobre isso? O que é que eles deram? Vinagre numa esponja. Sabe para que servia aquela esponja, irmão? Por que ela estava ali? Porque eles usavam aquilo para limpar o vaso sanitário dos romanos, dos soldados. Aquilo era utilizado, aquilo que foi colocado na boca de Cristo, era utilizado para limpar o vaso sanitário daqueles soldados. Não era uma esponja com vinagre limpinho que a gente compra no supermercado. Lhe enfiaram uma coroa de espinhos. Depois pegaram um pulso e enfiaram um prego tão grosso, tão forte, que partia a madeira. Depois o outro, depois os pés. Quando ele sentiu sede, lhe deram essa esponja do vaso sanitário, de limpar a latrina dos romanos. Depois que ele já estava quebrado ali na cruz, um pecador, um pobre, alguém que erra, um miserável como eu, virou e falou: Senhor, lembra de mim quando estiveres no teu reino. E ainda naquele momento, irmãos, em meio a tanta dor, ele perdoou. Ele disse: ainda hoje estarás comigo no meu reino. Irmãos, que ser humano, que Deus e que ser humano é este? É o mesmo que está aqui hoje para te perdoar dos seus pecados. Ele me perdoou dos meus ali enquanto eu estava chorando ali na cadeira, um minutinho. Então eu vou te pedir, em nome de Jesus, não deixe que isso seja em vão. Não deixe que este sacrifício, que este sofrimento, quando ele já não tinha mais sangue no corpo, ainda restavam só algumas gotas, mas era um costume romano. Enfiaram-lhe uma lança nas costelas, atravessando, para que o resto do sangue caísse. Essa lança foi chamada a lança do destino, porque ela mudou de lá para cá. Hoje nós somos filhos, somos protegidos pela lança do destino. Filhos de Jesus Cristo, remidos, santos. Veremos Cristo na glória. Então não deixe que esse sofrimento, que essa dor tenha sido em vão. Feche os seus olhos, irmãos, por favor. Tente se lembrar daquilo que você não consegue se perdoar. Ou daquilo que você não consegue perdoar alguém. Senhor Jesus, viemos aqui hoje, Pai, porque
foi a tua vontade. Porque o teu Santo Espírito nos impeliu até aqui, Pai. Nos trouxe. Pai, eu não creio que nada aconteça em vão. Mas eu creio sim que o Senhor é suficiente forte. O Senhor é suficientemente bom. O Senhor é suficientemente poderoso para começar agora a derramar o perdão sobre a vida dos irmãos. Pai, agora, derrama o perdão. Faz com que o teu Espírito Santo, que tem acesso às mentes, aos corações, entre agora, Pai. Aquele perdão, aquela pessoa que fez mal, aquele que me magoou, aquele que magoou o irmão, entra no nosso coração agora, Pai. Traz o bálsamo que só o Senhor tem. Derrama uma gota a mais do teu sangue, Pai, sobre as nossas vidas, sobre as nossas mentes. Não deixe que nada, não deixe que isso ou que qualquer outra coisa nos impeça, Pai, de receber a tua paz. Não podemos dizer que recebemos a tua paz, Senhor, se não conseguimos nos perdoar. Eu venho agora, na autoridade do Espírito Santo, e em nome de Jesus, declarar que o perdão está sobre o seu coração, irmão e irmã. Que o perdão está sobre a sua vida, irmão e irmã. Eu venho agora declarar que o Espírito Santo repousa sobre você. Repousa sobre você. Sinta o Espírito Santo repousando sobre você. Sinta o Espírito Santo repousando sobre você. Sinta que a paz que emana do próprio Cristo, Jesus, o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, está sobre a sua vida, hoje e sempre. E todas as vezes que você precisar, todas as vezes que eu precisar, o Espírito Santo agirá ao nosso favor e virá sobre as nossas mentes e nos lembrará de quem somos filhos, quem é o nosso Pai, quem luta por nós. E a vitória já está declarada. Pai, essa casa é sua. Tiramos as nossas sandálias, pisamos em solo santo e queremos a tua presença, Senhor. Queremos a tua presença. Não nos deixe sair daqui hoje sem a tua presença. Pai, o Senhor colocou lá na minha mente, lá em Caldas Novas, semana passada. E eu vou fazer agora com muita ousadia. Pastor Júlio, pastora Sabrina, vem aqui para frente, por favor. Irmãos, aqueles que não puderem se levantar, só estenda as suas mãos. Pastor Fabiano, por favor, para frente também. Sua esposa. O reino de Deus, irmãos, subsiste, se sustenta em hierarquia. Essa igreja restaurou coisas na minha vida em tão pouco tempo que eu não achava que era possível. Essa igreja restaurou a minha alegria familiar. A minha filha se sente feliz quando vem para esta igreja. E nós temos que, como está em Efésios 6, nós temos que revestir a família pastoral. Aqui, representada pelo pastor Júlio, pastor Fabiano, pastora Sabrina. Liderança dessa igreja. Ser líder é ser base, é ser coluna, é sustentar. É isso. Essa sustentação. Ser líder é ser pé. O líder está abaixo de Cristo para nos dar sustentação. Então nós vamos agora, que nós já nos perdoamos,
estamos revestidos pelo amor de Deus. Nós vamos orar pela família pastoral. Certo? Irmã Paula, quero ouvir sua voz. Vamos lá. Santo Deus, poderoso Pai, derrama um renovo sobre a família pastoral, Pai. Derrama, Senhor, sobre os anjos desta igreja, a força que emana somente do seu trono, Pai. Aquele rio que emana lá da cruz, Pai. Entre agora no coração do pastor Fabiano, do pastor Júlio, da pastora Sabrina. Pai, nós não temos força como igreja para nos mantermos se não tivermos uma liderança que está ligada ao Senhor. E eu te imploro, Jesus, não deixe que eles caiam, Pai. Não deixe que eles tropecem. Senhor Jesus, cuida da nossa liderança, Pai. Cuida dos nossos pastores, Senhor. Reforça a família deles, as finanças, as vidas, tudo que lhes diz respeito, para que todos vejam em vazante que só o Senhor é Deus e que o Senhor é o dono desta igreja e que eles são instrumentos seus, Senhor. É o que te pedimos, Pai. Como o Senhor colocou aquela noite no meu coração, eu quero continuar sendo tratado, abençoado, curado, corrigido nesta igreja. Em nome de Jesus. Irmãos, vamos dar uma salva de palmas. Eu passei com a minha família semana passada, para a honra e glória de Deus. Era aniversário da minha belíssima esposa. Não parece, mas já passou dos 30, né? Então, na noite de sexta para sábado, especificamente, a gente saiu muito tarde da piscina. E Deus, quando eu fui agradecer a Deus, eu consagrei a minha viagem, consagrei a chegada. Quando eu fui agradecer a Deus, Ele me disse assim: você está lembrando quem te empurrou com os ombros até agora? São essas pessoas que estavam aqui. Por isso eu quis que o renovo e o reforço estejam sobre a vida deles. Tá bom? Pastor Júlio quer encerrar? Amém. Glória a Deus, meus irmãos, vocês estão felizes? Eu queria que você ficasse de pé ainda 2 minutos, com permissão do Vieira. A olhar estava sobre ele. Eu ainda queria falar com você que está aqui hoje. Começa o perdão na sua vida por você se perdoar, como ele disse. Mas se houver ainda hoje a necessidade de alguém se reconciliar com o Senhor, pedindo perdão direcionado para Deus por algo que você fez ou que você deixou de fazer, saiba que você tem ainda alguns minutinhos. Eu queria que alguém diminuísse as luzes para nós rapidinho. Mas você que está aqui hoje, vocês que nos visitam, obrigado pela presença de vocês. Que o Senhor continue abençoando a casa de vocês, a vida de vocês. Mas vocês que estão nos visitando e vocês que já são dessa casa, se precisasse chegar diante de Deus para que o perdão seja completo, você se perdoou, como o irmão orientou aqui, foi uma maravilha, uma bênção. Mas será que você ainda sente no seu coração que você precisa ser perdoado por Deus? Eu queria orar por você. Eu queria que você viesse aqui à frente. Nós diminuímos a luz para você não ficar incomodado. Vem aqui, eu quero ministrar a bênção do Senhor sobre a sua vida. Meu irmão, e todos vocês, você que vem a primeira vez, você que está aqui desde o primeiro dia, se você ainda precisar do perdão de Deus, vem aqui. E eu quero convidar o irmão Vieira, volta aqui, irmão. Vamos terminar. A glória do Senhor está sobre este lugar. E em nome de Jesus, meus irmãos, saibam, vocês que estão aqui, existe um plano, um propósito para Deus, para a vida de vocês. Às vezes a gente já falou e às vezes a gente não tem a oportunidade de ter falado. O Senhor te perdoou essa noite. E o perdão é como se fosse lançado no mar do esquecimento. Deus não lembra de mais nada. Então, como o irmão disse, você também não precisa lembrar disso.
Lembre-se daquilo que te traz esperança. A Bíblia diz para você trazer à memória aquilo que te dá esperança. E aquilo que um dia te afastou de Deus, ou que você entende que te afastou de Deus, saiba que nessa noite você está perdoado. Você está livre para romper na sua vida, livre para ser aquilo que Deus planejou que você fosse, livre para levar a liberdade a outros. E em nome de Jesus, quero que você feche seus olhos. Nós vamos orar por vocês, nós vamos abençoar a vida de vocês, e vocês verdadeiramente sairão daqui novamente restabelecido, reconectado com o Senhor, livre de qualquer acusação, de qualquer medo, de qualquer dúvida, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Cadê o Rafael? Rafael, vem aqui também. Vem aqui em nome de Jesus. Sabrina, em nome de Jesus. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Creio que teu sangue é o que basta pra mim. Teu sangue sara os corações. Agora teu sangue me leva a perdoar. Agora teu sangue transforma minha mente. Agora teu sangue faz o morto reviver. Agora eu creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Creio que teu sangue é o que basta pra mim, e não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou, e não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou, e não há nada que resista ao teu poder, nem pecado, nem o mal. Livre sou, e creio que tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre. Creio Aleluia! Glória a que Deus! teu sangue é o que basta. Você pode adorar o Senhor, meu irmão. Declare graças ao Senhor. Aleluia! Nós cremos no Senhor. Creio que Aleluias! tu és o mesmo ontem, hoje, para sempre.
Glória a Deus. Meus irmãos, se alegrem porque o Senhor restabeleceu alianças nessa noite. O Senhor trouxe novidade de vida para nossas casas, para nossa vida. Nós somos perdoados, perdoados para perdoar, perdoados para crescer, livres para romper o sobrenatural de Deus. Amém? Meus irmãos, você que nos visita mais uma vez, seja muito bem-vindo. Essa casa já orava por vocês antes de vocês entrarem aqui. Nos alegramos muito. Saiba que as portas estão abertas para vocês em todo o tempo. Amém? Irmãos, 2 recadinhos rápidos, 3 recadinhos. Amanhã tem oração, intercessão. Você que quer interceder pela sua casa, por essa cidade, venha fazer parte de um momento de adoração. Na terça-feira nós temos GC. Na quarta tem o discipulado dos homens lá na quadra. Tem um futsal bem abençoado. Na quinta tem culto de novo. E no sábado tem curso do batismo. E domingo tem culto novamente. Você está convidado a estar aqui. Lembre-se, o Senhor já perdoou você e a sua casa. Amém? Como nós não tivemos um momento de conexão hoje, você aproveite os próximos minutos e dê um abraço bem forte no irmão. Declare uma palavra de bênção sobre ele. Declare uma palavra de vitória. Seja profeta na vida dos irmãos. Amém? Amo vocês de todo o coração.